Boa noite a todos, boa noite, caro telespectador. Mais uma vez, voltamos para trazer um tema relacionado à saúde e a escolha para hoje temos um tema relacionado à pele. Vamos aqui falar do clareamento de pele, que tem sido uma prática bastante frequente, principalmente no continente africano. Quando digo principalmente no continente africano, porque esta prática tem maior predominância aqui, mas também os países europeus também assim o fazem, o clareamento de pele. Bom, para este tema, importa-nos abordar o conceito de clareamento de pele, importa-nos também falar daquilo que é o processo fisiológico de pigmentação, que é da produção, ou seja, de cor, neste caso. Também importa-nos falar de alguns métodos, mas não vamos aqui mencionar ou dar a detalhes a fundo a questão dos métodos, porque não é o propósito desta palestra, deste tema. A nossa abordagem é de alguma forma, chamar a atenção, ou seja, trazer este tema de forma a refletirmos aquilo que são os benefícios e aquilo que são os prejuízos, ou seja, os perigos de clareamento de pele do modo geral. Falaremos também daquilo que são os mecanismos dos clareadores químicos, aquilo que é a sua ação a nível das células de pigmentação nesse caso. Deste mecanismo, vamos aqui abordar aquilo que são os efeitos colaterais destes mesmo, não é, clareadores químicos. E, para finalizar, iremos abordar a questão dos cuidados que devemos ter para que possamos ter uma pele saudável. Bom, no que concerne ao conceito de clareamento, é um conceito já muito conhecido e muito popular. O clareamento de pele é nada mais, nada menos que essas técnicas, não é, que se tem empregue no clareamento, ou seja, na alteração do tom da pele humana. Bom, através de aplicação de ácidos invasivos ou então para a remoção de manchas, tanto como aplicação de cremes para tonalizar, ou seja, para tornar a tonalidade da pele mais clara. Eu não gosto de falar de cor da pele. Por quê? Porque, na verdade, os clareadores simplesmente não vão alterar a cor da pele, eles vão apenas tornar a tonalidade desta pele mais clara ou mais escura. Nesse caso, o processo vai ser do mais escuro para mais clara, mas a cor da pele continua a mesma, apenas o processo que irá acontecer é aumento a diminuição da tonalidade desta pele. Bom, esta diminuição, obviamente, vai ser induzida por alguns processos químicos e alguns processos também ambientais, naturais, que poderão afetar este processo. Bom, importa aqui realçar, trazer o conceito, a base da pigmentação da pele humana. Ela está centrada justamente numa das células que é o produtor da melanina, que é a substância de pigmentação da pele, tanto como do cabelo. Estamos a falar dos melanócitos. Os melanócitos, eles vão se encontrar na camada, nesse caso, na camada da epiderme, na camada basal, nesse caso, e eles vão produzir melaninas, não é? que são grânulos, ou seja, são substâncias que vão atuar a nível das células, não é, da pele. Bom, importa falar daquilo que são as funções da própria como é que é dos melanócitos. Eu já havia aqui abordado que vão fazer a produção da melanina. Bom, então para que serviria essas melaninas? Sem dúvida, as melaninas, elas, além de dar a pigmentação da própria pele e do cabelo, eles vão, de alguma forma, proteger os núcleos das células da pele. Ou seja, vão proteger dos raios ultravioleta, dos raios solares. Este é o mecanismo ou seja, esta é uma das funções da própria melanina. Bom, importa aqui, vou aqui partilhar uma demonstração mais prática do que eu estou a me referir.
nós temos aqui a pele, ela é constituída por essas camadas, por essas 3 camadas, e na camada da epiderme, nós temos ali as 4 também camadas. Temos a basal, onde se encontram os melanócitos, que são essas manchas, e temos também as outras camadas. O que acontece? Com a radiação solar, nós vamos ter produção da melanina, que vão subir, ou seja, que vão proteger os núcleos das células dos raios solares, fazendo um processo, um mecanismo de guarda-chuva, não é? Fazendo um processo de mecanismo de guarda-chuva. Este processo de produção para proteger a absorção dos raios solares, dos raios UV do Sol, ele vai ter, ou seja, vai ser regulado pela intensidade do Sol. Quanto maior for essa intensidade, maior será a produção, porque o objetivo final é para proteger as próprias células, é para proteger as células dessa radiação solar. Razão pela qual que à noite, ou seja, durante o dia nós temos maior produção da melanina, fazendo essa proteção, e à noite nós temos uma produção inferior, ou seja, à noite ou em locais sem muita intensidade do sol, nós temos uma produção inferior da melanina, porque não há necessidade de uma proteção maior, mas este processo vai acontecer durante o dia com maior intensidade. Bom, neste processo nós também temos vou aqui aproveitar e falar daquilo que são os efeitos dos protetores solares. Os protetores solares simplesmente eles vão desviar a luz do sol, fazendo com que esta produção, ou seja, fazendo com que estes raios sejam desviados e não sejam absorvidos pela pele. Então, é mais ou menos os mecanismos daquilo que são os protetores solares. Bom, a constituição, os mecanismos de ação, vamos agora entrar na questão de mecanismo de ação. Como é que funciona, então, os clareadores químicos, não é, de pele? O que acontece? Os clareadores químicos de pele, eles vão ser absorvidos, ao aplicar na pele, eles vão ser absorvidos pela pele até aos melanócitos, que são as células de produção da melanina, que é responsável pela pigmentação da pele. O que vai acontecer? Ele vai fazer aqui um bloqueio, ele vai bloquear a produção da melanina e vai também degradar, ou seja, ela vai destruir os melanossomos, que são aqueles corpúsculos, ou seja, são aquelas cápsulas onde estão contidas as próprias melaninas que serão enviadas, não é? que serão enviadas para a superfície, para a proteção da própria pele. Então, o que vai acontecer? Ela vai bloquear esta produção. Bloqueando esta produção, obviamente, a pele não haverá uma produção de melanina, a tonalidade da pele tende a se escassear, ou seja, a escassez da própria melanina a nível da pele vai criar condições para que a tonalidade da pele se torne mais clara. Este é um mecanismo, basicamente, que acontece nos processos químicos de bloqueio. Não é? Nos processos químicos, ou seja, dos próprios bloqueadores na produção de melanina, que são os clareadores químicos. Bom, por que falar, então, o que vai acontecer? Quais são os efeitos, ou qual é a resposta do organismo em função a isso? É tanto simples. Se há um bloqueio, não há produção, nós temos uma pele não pigmentada parcialmente, ela fica, ou de alguma forma, parcialmente exposta, vulnerável àquilo que são a radiação solares. Bom, uma vez expostas a essas radiações, essas células, as células da pele, nesse caso, elas ficam vulneráveis a absorver os raios UV, que, consequentemente, poderão fazer a alteração do DNA da própria pele. O que estamos a dizer é que os raios solares vão incidir na pele, os núcleos não estão protegidos, que o núcleo local é o centro da célula, onde é processada toda a informação para a vida, não é? A informação vital da própria pele, da própria célula. Esta região, uma vez desprotegida e vulnerável, ela vai receber de forma incontrolada, de forma intensa, os raios solares. Esses raios solares vão incidir, porque nos núcleos nós vamos encontrar o DNA, onde está a informação vital da própria célula, e vai, de alguma forma, alterar o DNA desta própria célula, até por influência de radicais livres, ou então por influência do raio UV.
Essa alteração, ela pode trazer consigo sérias, ou seja, pode trazer consigo problemas sérios. E um dos problemas, aqui estamos a falar dos cânceres de pele, não é? Havendo assim uma alteração, havendo assim um comprometimento deste núcleo, nós temos uma produção de células não saudáveis, cancerígenas, que podem ser prejudiciais para a própria saúde. Não só, nós temos também, aqui abre-se espaço para uma pele mais frágil, mais vulnerável e consequentemente, pode-se abrir espaço para muitas outras doenças de pele. Não é? Então, essa é a condição que a pele fica quando ela está, ou seja, quando ela está desprotegida, quando ela não tem a quantidade suficiente apropriada para o tipo de pele para a sua proteção. Bom, é aí onde vem a atenção, é onde vem a preocupação médica. Temos uma pele com vulnerabilidade, torna-nos não saudáveis, ou seja, torna-nos vulneráveis a certas doenças. Bom, agora entra essa parte mais complicada. Não é o nosso objetivo dizer aqui que não se deve ou não usar os clareadores, mas é importante trazer esta abordagem fisiológica do funcionamento ou seja, dos clareadores, para que o internauta, para que o cidadão, para que a pessoa decida por si só, ou seja, tenha consciência de como estes químicos, esses clareadores vão agir. E tem uma questão ainda que é preocupante, é que no momento em que a pessoa, o indivíduo, ele para de usar esses clareadores, nós encontramos em que as células, ou seja, os melanócitos, eles sentem-se livres para poder compensar o tempo em que eles não esteve a produzir a melanina. Ou seja, se esteve em um momento de paragem e ele entende que a pessoa já não há aquele bloqueio, uma vez retomada a atividade será uma atividade mais acelerada e de forma compensatória pelo tempo que esteve parado, razão pela qual nós temos pessoas que, depois de um tempo de uso dos clareadores químicos, elas, depois de pararem, elas vão ter uma pele mais escura, ou seja, vão ter pele com mais mancha, elas vão ter peles, de alguma forma, é uma reação que acontece assustadora. Nós vamos ter pigmentações desregulares a nível da pele. Nós já podemos, ou seja, já testemunhamos isso, quero crer que alguns de nós já puderam testemunhar pessoas com essa irregularidade de pigmentação, não é? Em que algumas regiões são mais claras em relação às outras, e a tonalidade de pele dessas regiões em que esteve bloqueadas, dessas regiões em que não havia produção, quando necessário, não houve essa produção, elas tendem a ser mais pigmentada, hiperpigmentada. A ser assim, obviamente, aquilo que era o objetivo desta aplicação, da aplicação do esclareador, fica totalmente comprometida porque tens uma pele mais escura ainda, provavelmente 10 vezes mais do que estava quando normal. Agora, cabe a nós mesmos se é isso que nós queremos no final. Se é isso que nós queremos no final. Mas o importante é isto. Então, eles vão se a pessoa entra neste processo, ele vai ser obrigado a usar para toda a vida. E usar para toda a vida significa deixar a pele vulnerável para toda a vida. Significa deixar a pele a absorver raios ultravioletas capazes de danificar, alterar o DNA e capazes de produzir cânceres de pele. Então, são esses aspectos que se devem ter em conta ao decidirmos ou não a corrermos, ou seja, seguirmos aquilo que é o tratamento químico para clareamento de pele. Esta tem que ser. Hoje em dia, os padrões sociais pensam que se traz a concepção de que a pele mais clara é o padrão de beleza. É preciso desmistificar isso. É preciso trazermos à consciência as pessoas que, olha, não é bem isso. Quanto mais a pigmentação da pele, ela está mais protegida. Razão pela qual os países com maior, ou seja, os países com maior incidência da luz solar a nível do Equador, estamos a falar as zonas em que há mais calor, as pessoas tendem a ter a pele um pouco mais escura, com uma tonalidade mais escura. Para quê? Para poder compensar essa invasão, para poder controlar, para poder proteger as células da pele da ação dos raios solares, da radiação solar. Então, este é um mecanismo natural que se faz para poder compensar, ou seja, para poder proteger a própria pele.
Então, são esses aspectos que devem se ter em conta. O objetivo deste tema não é dizer às pessoas, ou seja, não é falar mal dos efeitos, ou falar mal dos clareadores, porque na verdade a indústria de produtos cosméticos, em particular os clareadores, tem crescido muito ultimamente, porque há muita procura de clareadores naturais, declaradores químicos, aliás, porque há este padrão de beleza criada na sociedade. Então, nós queremos, de alguma forma, partilhar aquilo que são os mecanismos destes clareadores químicos, para que possamos ter consciência daquilo que são os impactos dos mesmos para a nossa saúde. Então, este aqui é o objetivo principal desta nossa abordagem em prol do esclarecimento. Agora, como poder ter quais são os cuidados que podemos ter para uma pele saudável? Olhando para aquilo que é a localização geográfica de cada um de nós, independentemente daquilo que são o clima onde quer que a gente esteja, é possível sim adotar práticas saudáveis, naturais, de forma a estimularmos a saúde da nossa pele. E uma das medidas que geralmente eu recomendo, que é deixar esta pele mais hidratada possível, ou seja, através do consumo de água, líquidos nesse caso. Porque os líquidos vão deixar a pele mais úmida, a pele mais confortável, e assim podendo fazer face àquilo que são as agressões a ela expostas, não é? A ela exposta, nesse caso da pele. A outra forma, não é, de termos um cuidado da pele é evitarmos uma exposição prolongada ao sol, não é? Evitar uma exposição prolongada ao sol para que não possamos absorver raios solares, radiações solares excessivas que poderão prejudicar a nossa pele. O outro cuidado que eu gostava também de partilhar é aplicarmos, ou seja, se forem indivíduos, ou seja, se forem pessoas que não conseguem, não é, ficar sem aplicar qualquer produto, eu em particular eu não aplico nenhum creme. Eu não gosto de cremes, não é? Eu não confio, não, além não é não gostar, eu não confio de muitos cremes, porque muitos cremes, muitos cosméticos, eles são ricos em derivados de petróleo. Essa é uma coisa que as pessoas também deviam saber. Os derivados de petróleo são a base de produção de muitos cosméticos, de muitos cremes. Estão lá chumbos, está lá o mercúrio, que são altamente nocivos à saúde. E eu passo uma vida prolongada a aplicar isto. Essas concentrações, ainda que sejam poucas lá, elas vão tender a crescer, a estarem numa proporção que pode ser prejudicial. E hoje, a razão de muitos cânceres de pele estão baseadas, ou seja, estão centradas, são causadas por uso de cosméticos, por uso de cremes. Ao comprarmos, ao aderir qualquer tipo que seja o tipo de creme, é importante lermos os ingredientes, os compostos deste creme, e percebermos se não tem lá derivados. E hoje em dia nós temos uma outra indústria que é de produção de cosméticos orgânicos. Podia também ser uma opção para podermos não nos expormos demasiadamente a compostos derivados de petróleo, entre outros produtos químicos que podem ser nocivos à nossa saúde. Então, a utilização de cosméticos a bases de orgânicos, cosméticos orgânicos, que tem também virado à moda, que já é moda, pode ser uma alternativa para não ficarmos refém a cremes ou clareadores químicos. Bem, a outra saída seria uma boa alimentação. Alimentação que contenha concentrações de vitaminas importantes para a pele. Estamos a falar de vitamina C, entre outras vitaminas que são importantes para a saúde da pele. Então, esses são, para falar de vitamina C, estamos a falar, pode ajudar a questão de remoção de radicais livres, entre outros, e assim deixando a pele um pouco mais segura. Não é? Então, a escolha de uma alimentação saudável que tenha repercussão a nível da saúde da pele, ela vai ser uma saída importante, não é? E para este processo de uma pele saudável. Bom, dentre outras alternativas, podemos chegarmos a um dermatologista e assim podermos ter mais conselhos, mais dicas de como cuidar da nossa pele. E para pessoas que provavelmente tenham alguma
alguma irregularidade a nível da pele, tem alguma mancha que lhe incomoda, obviamente, tem alguma pigmentação que não lhe agrada, que seja nociva, ou que não, de alguma forma, esteja preocupado, é importante aproximar um dermatologista e junto ao dermatologista, ao especialista, eles vão encontrar uma saída para de alguma forma, poder fazer face a essas manchas. Mas é importante que sempre optemos e sempre por produtos que não sejam completamente ou 100% químicos ou produtos que não sejam extremamente invasivos à nossa pele. Uma recuperação da nossa pele de forma gradual é mais saudável, ou seja, é saudável em relação a uma recuperação altamente a mágica que tem feito os clareadores naturais. Mas, acima de tudo, a responsabilidade para a nossa saúde, para a nossa pele, ela está centrada no paciente, está centrada no indivíduo. É importante fazer escolhas que possam, de alguma forma, beneficiar a nossa própria saúde. Então, o meu conselho é basicamente para as mulheres, não porque os homens não usam, os homens sim também entraram na onda de clareamento de pele. Infelizmente, os homens também entraram na onda de clareamento de pele, não é? Todos nós fomos acometidos por essa consciência de uma pele, por esse, como posso dizer? Sim, por essa consciência de que uma pele clara é um padrão certo de beleza. Então, precisamos desmistificar isso, estarmos apenas interessados em uma pele saudável e não em uma pele mais clara ou mais escura. Esta que tem que ser a postura, essa é a postura que nós apelamos aos nossos internautas, a qualquer indivíduo que queira ter uma saúde, queira ter uma vida saudável, queira ter uma pele bonita. Após o banho, opte por cremes mais naturais, opte por também sabonetes naturais, neutros, que não são invasivos à nossa pele. E o consumo de líquidos é importante para a saúde da nossa pele. Evitar pegar sol num período muito prolongado. Usem protetores solares, se assim possível, para poder desviar os raios solares de afetar, ou seja, interferir ou alterar as células da nossa pele. Bem, para questões de dúvidas e acréscimo, nós esperamos que possa partilhar conosco mesmo nos comentários e, assim que possível, nós iremos responder de forma pontual aquilo que são as preocupações dos nossos internautas. Foi um prazer partilhar convosco este tema e esperamos que todos nós possamos refletir, não é? Possamos, de alguma forma, pautar por medidas saudáveis para podermos ter todos uma pele cada vez mais saudável. Até lá, o meu muito obrigado e boa noite.